E aí, vamos agora discutir e resolver a questão de número 26. Bem, esse texto é o texto apresentado pela banca para você usar como base para resolver a questão de número 26. Então vamos lá. De acordo com o jornal espanhol El País, em 2009, o contrabando de armas disparou nos países da América Latina, tendo crescido 16% nos últimos 12 anos. O crime é apontado como o principal problema desses países, provocando uma grande quantidade de mortes. O índice de homicídios por 100 mil habitantes na América Latina é alarmante, sendo, por exemplo, 28 no Brasil, 45 em El Salvador, 65 na Colômbia e 50 na Guatemala. Ok? Lembrando, pessoal, que os números 28 no Brasil, 45 em El Salvador, 65 na Colômbia e 50 na Guatemala é considerando um espaço amostral com 100 mil habitantes, beleza? Ok. Tendo como referência as informações apresentadas no texto acima, julgue o item que se segue. Pronto. Lá vai. Se em cada grupo de 100 mil habitantes da Europa, a probabilidade de que um cidadão desse grupo seja assassinado é 30 vezes menor que essa mesma probabilidade para habitantes de El Salvador ou da Guatemala. Então, em cada 100 mil habitantes da Europa, a probabilidade referida é inferior a 10 elevado a menos 5 ou 1 sobre 10 à quinta, beleza? Só para bater aqui o centro, voltando aqui, 10 elevado a menos 5, o mesmo que 1 sobre... São 5 zeros. 100 mil. Pronto. Beleza? Ok. Então, continuando. Vamos voltar e pensar um pouquinho no nosso enunciado. Vou voltar para o texto principal e lá marcar os principais pontos. Essa parte inicial, que ele fala, em 2009, o contrabando de armas disparou nos países da América Latina, tendo crescido 16% nos últimos 12 anos. Até aí, nada que realmente seja fundamental para a nossa resolução. Aí ele continua falando que o crime é apontado como o principal problema desses países, provocando uma grande quantidade de mortes. Até aí também, tudo ok. O índice de homicídios por 100 mil habitantes na América Latina é alarmante. Ele não citou Brasil. Na questão, ele trabalhou com El Salvador e Guatemala. Então, vamos pegar 45 de El Salvador e 50 Guatemala. Beleza? Pronto. Muito bom. Aproveitando o nosso cenário, vamos fazer o seguinte. Rapidinho. Como ele já citou esses dois, qual é a probabilidade, pessoal, de você ter um homicídio em El Salvador? El Salvador. 45 sobre 100 mil, certo? 45 sobre 100 mil. Deixa eu aumentar isso aqui. Pronto. 45 sobre 100 mil. Ele já considerou o total 45 de El Salvador sobre o espaço amostral 100 mil. Qual é a probabilidade de você ter homicídio na Guatemala? Vou botar só o Gzinho para representar a Guatemala. Nesse caso, 50 sobre 100 mil. Então, 50 sobre 100 mil. Pronto. Beleza, 50 sobre 100 mil. Muito bom. Agora, vamos
de fato, iniciar a questão. Observe que ele diz, ainda considerando o grupo de 100 mil habitantes, a probabilidade de que um cidadão desse grupo seja assassinado na Europa é 30 vezes menor que a probabilidade para El Salvador ou Guatemala. 30 vezes menor. Como é que eu escrevo isso? Aqui, ó. Probabilidade de você ter uma morte na Europa, um homicídio, na realidade, é igual a 30 vezes, certo? Melhor colocar dividindo. Vou colocar logo, no lugar de colocar esses caras aqui dividindo, vou colocar o 30 para cá. Então, 30 vezes a probabilidade da Europa, que é a menor, vai ser igual à probabilidade de ter homicídio em El Salvador ou na Guatemala. Pronto. Eu vou colocar esse 30 aqui dividindo, mas aí eu já coloco para cá. Então, o que é que você precisa entender? Quando você vai montar essa equação, que muita gente já até pausa o vídeo para tentar entender melhor, vem cá conversar comigo. Veja só, preste atenção, conversa aqui, olha só, concentra. Pessoal, o que é que você tem? O que é que você entende? Poxa, a probabilidade de assassinato na Europa é 30 vezes menor. Então, a Europa aqui embaixo, Guatemala ou El Salvador aqui em cima. Então, o que eu tenho que fazer com o pequeno para virar o grande? Multiplicar ou dividir? Multiplicar. Então, por isso que eu botei o 30 para lá. Então, a probabilidade da Europa multiplicado por 30 vai se tornar a probabilidade de homicídio em El Salvador ou Guatemala. Então, ficamos com 30 vezes probabilidade da Europa. Terminamos a questão. A parte mais difícil era montar. É igual a probabilidade da união entre El Salvador e Guatemala. Ele está considerando o denominador 100 mil. Qual é a chance de homicídio em El Salvador? 45 sobre 100 mil, mais, por causa do ou, Guatemala, 50 sobre 100 mil. Pronto. Certo? Detalhe importantíssimo. Pessoal, Tiago, mas é união? Tu soma, mas tu não vai ter que tirar a interseção, como tu fez há 2 vídeos? Não, pessoal, nesse caso não existe interseção. Ou o cara é habitante de El Salvador ou Guatemala, beleza? Então, não tem interseção. Não tem ninguém que mora nos dois aqui, certo? Então, não tem por que você subtrair. Aí você vai continuar. O que é que você vai encontrar? Probabilidade da Europa passa a ser igual a, olha lá, 95, aqui em cima, 95, 45 mais 50, e 30 vezes, no caso, 100 mil. Então, vamos chegar a 6 zeros, né? Então, 3 milhões. 100 mil, 30 vezes, então, 3 milhões. Beleza? Pronto. Pessoal, esse número que você está vendo aqui em cima, 95 sobre 3 mil, ele quer que você compare com esse número aqui, ó. Olha o número que ele quer que você compare. Com 1 sobre 100 mil. Pronto. Ó, é inferior a 1 sobre 100 mil. Beleza? Pronto, 1 sobre 100 mil. E aí? De fato, vai ser menor, no caso, qual dos dois números? Quem vai ser menor aqui? Bem, você tem várias maneiras de chegar a essa conclusão. Ah, só lembrando, pessoal, que esse 30 que você está vendo aqui, ó, quem se perdeu, ele está multiplicando, então ele desce aqui, ó, ele desce multiplicando aqui, ó, certo? Ele passa para o denominador.
é o mesmo que você imaginar que ele vai passar dividindo. Beleza? Não tem diferença. Pronto. Ó, esse 30 vem para cá multiplicando. Ó. Multiplica em cruz. Pronto. Tiago, e aí, cara? Como é que eu vou saber se esse número é maior do que esse, ou se esse é maior? Como é que eu faço para descobrir? Cara, você pode imaginar assim, posso deixar os dois no mesmo denominador. No caso, dividir por 30, em cima e embaixo. É uma boa opção. Não vou dizer que é ruim. É uma boa opção. Mas ainda assim vai dar trabalho. Vamos ver o seguinte. Eu vou compartilhar com vocês, se fosse eu, na hora da prova. Cheguei, o meu cálculo. Qual é a probabilidade de você encontrar, no caso, um homicídio na Europa? 95 sobre 3 mil. Qual é a probabilidade de você... Aliás, qual é o número que a questão está fornecendo? 1 sobre 100 mil. Aí você vai ficar naquele velho dilema. Poxa, se é menor, quem é maior, quem é menor, quem é o maior. Deixa eu te explicar. Um truquezinho que eu uso muito, fazer aqui com vocês, para comparar frações e não ter que dividir, é o seguinte, ó. Muito massa, pessoal. Muito legal esse raciocínio, ó. Eu sempre dou um jeitinho de compartilhar com os meus alunos, aqui em Fortaleza, porque eu sei que ajuda. Vou mostrar aqui um exemplo. Você chegou, vou fazer aqui um exemplo bem simples, tá? Você chegou, viu o número 1 sobre 2, certo? 1 sobre 2, e viu o número 3 sobre 5. Pronto. Se você for observar, esse número 1 sobre 2, vou botar bem aqui, ó. 1 sobre 2 é, na realidade, 0,5. E 3/5, 0,6. Certo? Então, é claro que o segundo é maior do que o primeiro. Então, a relação é essa daqui, ó. 1/2 é menor do que 3/5, certo? Só que você não sabe. Você não sabe. A questão não faz sentido. Você não dividiu, certo? Eu estou mostrando os números para você visualizar melhor, mas você não dividiu. O que é que você faz? Basta levar o denominador multiplicando. Olha que massa, pessoal. 5 vezes 1, 5. Daqui de baixo eu subi, ó, 5. 2 vezes 3, 6. Me diga, quem é maior? 6? Acabou. Então esse é maior, esse é maior. Acabou, pessoal. Tá aqui, ó. Bate exatamente com o que eu disse para vocês. Ah, que massa. É isso mesmo, pessoal. De vez em quando o cara tem que usar uns truquezinhos, né? Pra facilitar a vida dele. Porque se o cara for perder tempo dividindo tudo que ele encontra pela frente, meu amigo, eu não quero saber o número, eu quero só o quê? Uma comparação. Então, deixa eu repetir. 5 vezes 1 fica 5. 2 vezes 3, 6. Vamos a outro exemplo? Vamos lá, outro exemplo. Vou colocar agora assim um número bem maior, bem maior. Botar aqui, pronto. 7 sobre 25. Pronto, 7 sobre 25. Beleza? Ok. Vamos escolher aqui um outro número. Vamos escolher um outro número. Deixa eu pensar aqui. Em um outro número bem mais interessante. Para ficar um cenário bem parecido. Pronto. Vamos imaginar, para não ter que trabalhar tanto. 7 sobre 25. Vamos imaginar o número 13 sobre 35. Que tal? Pronto. 13 sobre 35. Pode ser? Tá aí. 13 dividido por 35. Só para você ter uma ideia, eu vou colocar aqui os números na calculadora, tá certo? O número 7 sobre 25, dá 0,28 na calculadora. 0,28. O número 13 sobre 35 vai dar um número meio chatinho, 13 dividido por 35.
dá aproximadamente 0,37. Pronto, 0,37. Certo? Pronto. Então, mais uma vez, você vai encontrar o sinal de menor, né? O 7 sobre 25 vai ser menor do que 13 sobre 35. É só olhar, ó. 0,28 é menor do que 0,37. Mas eu não sei. Então, para não ter o trabalho de dividir, eu vou multiplicar rapidinho. E é bem rápido mesmo. Vamos? Ó, sem ajuda da calculadora. 35 vezes 7. Multiplique 35 vezes 7. Ó, o denominador sobe. Dá 35 vai 3, então 245. Certo? 35 vezes 7, já multipliquei rapidinho. 245. Agora o 25 vezes 13. Rápido também. Vai dar 325. 25 vezes 13, estou multiplicando em cruz. O denominador está subindo. Então, 23 vezes 25 vezes 13. Vamos encontrar 325. Aí você agora compara os números inteiros. 325 é maior do que 245. Então, esse número é maior do que esse. Tá aqui, ó. Confere justamente com o valor que eu já tinha encontrado se eu tivesse feito a divisão, que com certeza eu ia perder bem mais tempo. Então, não esquece. Se você quiser comparar A sobre B com C sobre D, quem está embaixo sobe, quem está embaixo sobe. Então, desse lado fica A vezes D, aí você compara com B vezes C, ok? Quem for maior, fica com a fração original também maior. Então, dá para comparar agora com facilidade aqui? Dá. Se você quer comparar, vou colocar aqui, ó, nosso pequeno rascunho, tá? Para compartilhar desse truque. Então, 95, você faz até de cabeça agora, né? Tá fazendo de cabeça já. Sobre 3 milhões. Quer comparar com 1 sobre 100 mil. Pronto. 3 milhões, 100 mil. Multiplica. O de baixo sobe. Então, quando sobe, você fica com 95 com mais 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. O que me dá 9 milhões e 500 mil. Aqui, 3 milhões vezes 1, 3 milhões. Deixa eu só ter que apagar aqui porque ficou... Multipliquei 95 vezes 100 mil. Então, ficamos com 95 com mais 5 zeros. Então, 9 milhões e 500 mil. E aqui, multiplicando 3 milhões. Pronto, 3 milhões. Quem é o maior? No caso, 3 milhões ou 9 milhões e 500 mil? Esse rapaz aqui é maior. Se esse rapaz é maior, então já era. A comparação final vai ser exatamente essa. O meu número é maior do que o número que a questão forneceu. Beleza? Precisa dividir? Não, não vou precisar dividir. Ok? Então, já sabe que o meu número é maior do que o dele. Nesse caso, o que é que ele diz? Que é inferior a 10 elevado a menos 5. Portanto, pessoal, você deve classificar esse item como um item erradíssimo. Beleza? Então tá aí, pessoal, porque o número realmente está, o resultado está errado. Esse número é maior do que esse. E o que ele diz? Concluindo, ó. Então, em cada 100 mil habitantes da Europa, a probabilidade referida é inferior a, não é inferior, é superior a esse número. Então, o item está errado. Muito bom, pessoal, muito bom. E olha esse truquezinho aí, tá? Depois dá uma lembrada, ó, se precisar, refaz. E é um truque muito legal. Aí você compara. Ok? Vamos, então, para a questão de número 27. Vamos lá. Em um centro de pesquisas onde atuam 10 pesquisadores, deverá ser formada uma equipe com 5 desses pesquisadores para desenvolver determinado projeto. Sabe-se que 2 dos 10 pesquisadores só aceitam participar do trabalho
se ambos forem escolhidos. Caso contrário, não participam. Nessa situação, há menos de 250 maneiras diferentes de se montar a equipe, grifando os dados. Vamos lá. 10. Equipe com 5. Observe, pessoal, que a equipe não tem hierarquia. Então, você deve resolver essa questão pelo cenário onde a ordem não é importante. Portanto, combinação. Beleza? E você vai escolher 5, sabendo que 2 só aceitam participar do trabalho se ambos forem escolhidos. Em nenhum momento a questão está dizendo que você tem a exigência, digamos assim, a prioridade de colocar os dois. Não, mas já sabe. Se escolher um, tem que arranjar vaga para o outro. Mas se não quiser colocar nenhum dos dois, também pode. Então vamos trabalhar com duas possibilidades. Vamos lá. Possibilidade de número 1. Trabalhar com 5, mas sem os amigos. Sem os amigos. E vamos imaginar com os amigos, tá? Sem os amigos e com os amigos. Você entende os amigos como os dois que vão participar juntos, ok? Sem os amigos, pessoal, não vou trabalhar com eles. Então, você deve lembrar que você tem aqui, ó, um total de 10. Um total de 10. 2 amigos. São os que vão trabalhar juntos. E 8 livres. Que você pode escolher sem a exigência de levar um outro junto. Beleza? Então, pessoal, se eu vou escolher 5 dentro de um total de 10, mas eu já estou montando o primeiro caso, que são os grupos sem os amigos, eu não trabalho no meu leque de opções com os 2 amigos, esses 2 juntos. Então, tira. Então, na realidade, nós estamos falando aqui de uma combinação, porque a ordem não é importante, não existe hierarquia nesse grupo, de 8 escolhendo 5. Observe que você tem 8 nomes, já que você não vai escolher esses 2, para escolher e trabalhar com 5. Montando 8 fatorial, 5 fatorial, 3 fatorial. Desenvolvendo direitinho, 56 equipes. Pronto. Lembrando que o 8 vai até o 5, né? E você chega ao total que ele quer e vai cancelando, 56. Agora, pessoal, 5, porque eu escolho 5. Considerando agora os amigos. Pessoal, se eu já estou contando com os amigos, vou colocar aqui, ó. Amigo de número 1 e amigo de número 2. Ou seja, eu estou preparando todos os grupos, já escolhendo os 2 para ocupar os cargos, tá bom? Não tem perigo de você colocar só o amigo número 1, você tem que colocar os 2. Aqui, ó. Só aceita participar do trabalho se ambos forem escolhidos. Caso contrário, não participam. Então, nesse caso, eles não estão participando no primeiro e aqui estão participando. Então, como eu já sei que eles não vão participar, ó, meu leque de opções, 8 para escolher 5. Porque são 5 vagas que eu vou distribuir entre os 8. Agora, considerando os amigos, minha combinação, continua a combinação de 8? Sim, continua a combinação de 8. Porque os amigos já estão aqui. Então, eu tenho 8 nomes ainda, porém, vou escolher apenas 3. Então, nesse caso, 8 fatorial, 3 fatorial, 5 fatorial, resultado. Observe, ó, que a estrutura é a mesma. Então, 56 equipes. Portanto, são 56 equipes escolhendo os 2 e 56 equipes
sem escolher nenhum dos dois. Nesse caso, chegamos a um total de 112 equipes. Beleza? Total de 112 equipes. Somando, chegamos a 112. O que é que ele diz para jogar o item? Nessa situação, há menos de 250 maneiras diferentes de se montar a equipe. Encontramos 112? Sim. Há menos, então o item está correto. Há menos de 250 maneiras distintas. Perfeito. O item está corretíssimo. Tiago, existe uma outra maneira, né, de resolver essa questão? Só, até existe, sabe? Uma outra opção, eu vou te dizer qual é. No lugar de calcular o que a questão quer, foi o que eu fiz. Calculei os grupos, sem os dois amigos e com os amigos, certo? Eu vou te mostrar aqui rapidinho uma segunda solução, uma segunda opção, sem desenhar muito, para aproveitar esse tempinho agora de forma e otimizar o tempo que nós temos. Uma segunda opção que você pode pensar em fazer na hora da prova, e você vai ver que vai dar o mesmo resultado, é a seguinte. Eu fiz encontrando o que a questão quer, que foi grupos com os dois e grupos sem nenhum dos dois, certo? O que é que não serve para a questão? Os grupos onde apenas um foi escolhido, na verdade? Certo. Então vamos ver o seguinte, a resposta da questão pode ser escrita assim, ó. Que tal você aprofundar um pouco mais, ó? Total menos o que não serve. O que não serve. E o que é que não serve? Quando você escolhe apenas um. O total. Quando eu falo de total, eu estou falando de todos os grupos, sem nenhuma exigência, sem nenhuma restrição. Todos os grupos, total. Combinação de 8, de 8 nada, 10. Combinação de 10, escolhendo 5. Menos o que não serve. O que não serve? Os grupos onde apenas um foi escolhido. Se você lembrar, se você imaginar aqui, ó, lembrando que você tem 5 vagas, só para você entender, 5 vagas, apenas um foi escolhido. Vou colocar aqui, ó. Apenas o A foi escolhido. Então, os grupos onde o A vai ser escolhido, apenas o A, que é o que não pode, apenas o A é escolhido, passa a ser uma combinação de 8, escolhendo 4. Por que combinação de 8, Tiago? Porque o A já foi escolhido, então dos 10 o A já foi tirado, e eu não vou escolher o B, certo? Porque são os grupos que não vão satisfazer. Então apenas o A foi escolhido, o B não. Então A escolhido e o B foi excluído. Então você tem 8 opções ainda para 4 vagas. No caso, combinação de 8 e 4, você encontra como resposta 70. Então tá aqui, ó. 70. Só que são duas situações, 2 vezes essa combinação, ó. 2 vezes a combinação de 8 e 4. 2 vezes a situação de 8 e 4. Certo? Uma quando o A for o escolhido e a outra quando o B foi escolhido. Então, finalizando, a combinação de 10 e 5 me dá 252. Cuidado que se você tivesse feito só o total, ó, você ia errar a questão, porque você ia colocar o item como errado, ó, 252. E tem que lembrar que tem que excluir. Então, 2 vezes 70. Nesse caso, ficamos com 252 menos 140. Ok? Nesse caso, subtraindo, você vai encontrar 112 equipes que você pode criar. Pronto, pessoal. 112 equipes que você pode criar. Essa é a nossa resposta. Claro que o mesmo resultado encontrado aqui, ó. 112 equipes, calculando o que ele quer. E aqui, 112 equipes, excluindo o que não serve. O resultado, o mesmo.
Beleza? Tá aí, pessoal, mais uma questão bem discutida. Não estou só resolvendo, estou resolvendo e abrindo o leque dentro das questões. Tranquilo? Já estão preparando, porque eu já estou indo para a questão de número 28. Me acompanha. Daqui a pouquinho nos encontramos, então, para começar com a questão 28, beleza? Forte abraço. Valeu, pessoal. Até mais.